Quando pensamos em ética, é fundamental refletir sobre a dificuldade teórica e prática de conceituar com clareza sobre os desdobramentos do conceito de ética, moral, bem, mal, liberdade, poder, entre outros. Juntamente com o caminhar da humanidade e a sua evolução, o valor da vida humana, a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos se tornaram questões estruturais do fazer sociedade. Então, se torna necessário pensar a respeito do que pode ser um comportamento eticamente correto, acerca da equalização do valor da vida como ela necessita ser. Entenderemos a ética como a teoria sobre a moral, elaborando racionalmente sobre a experiência moral do ser humano. Segundo Assmann, ética é, assim, o estudo do comportamento humano, investigação sobre o que é bom e o que é mal, e sobre o modo que se estabelecem, histórica e teoricamente, as normas válidas para todos. A moral seria, então, segundo Foucault, um conjunto de valores e regras de ações propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como pode ser a família, as instituições educativas, a igreja e etc. Nessa percepção moral, não é um código de normas claras e universais, e sim uma determinada maneira de um indivíduo se comportar, submetendo ou obedecendo um princípio de conduta. Tem a ver com regras que, se levadas em consideração e praticadas pelo sujeito, vão levá-lo a um comportamento considerado moralmente correto. A ética é a análise e o estudo sobre as regras, nos levando a refletir sobre a preocupação dos seres humanos com o bem e o mal. Para que nós, enquanto humanidade, evoluíssemos, foi necessário exercitar uma atitude filosófica de questionamento ao senso comum. Segundo Marilena Chauí, ela destaca a importância da indagação acerca da nossa existência, sentimentos e crenças. Ao tomar essa distância, o indivíduo estaria interrogando a si mesmo, desejando conhecer por que cremos no que cremos, por que sentimos o que sentimos e quais são as nossas crenças e os nossos sentimentos. Esse alguém estaria começando a adotar o que chamamos de atitude filosófica. Assim, uma primeira resposta à pergunta "o que é filosofia?" poderia ser a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, valores, comportamentos da nossa experiência cotidiana, e jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Assim, ao adotar uma postura de questionamento, nos afasta das redundâncias como "eu acho", "eu prefiro", e nos aproxima de uma atitude que busca valorizar a vida humana e o sentido de nossas ações no mundo. Entendidos esses conceitos, precisamos pontuar que, antes da filosofia, os seres humanos utilizavam os mitos para construir explicações sobre a natureza e o homem. Isso ajudou a nos situarmos no mundo diante de determinados fenômenos, tanto da natureza quanto da vida em sociedade. Deuses, histórias, modelos de interpretação das coisas e da realidade, eles nos ajudavam a explicar, acomodar e tranquilizar situações do cotidiano, atribuindo sentido de pertencimento. Aqui podemos destacar Homero, poeta do século IV a.C., tendo obras como Ilíada, que narra a Guerra de Troia, ou Odisseia, que relata o retorno de Ulisses após a guerra. E essas obras são atribuídas a ele. O mito tem origem no grego mitos e significa conto. É uma narrativa que trazia símbolos e características das ações e modos de ser dos personagens. Sua tentativa era explicar e demonstrar a origem das coisas. O mito é uma narrativa ligada à cultura e aos valores de uma comunidade, servindo como base para suas crenças. Originalmente transmitido de forma oral e se transformando ao longo do tempo, ganhando diferentes versões com a evolução da escrita. A mitologia grega é a mais citada pela sua ligação com a filosofia,
Mas há muitas outras, como a romana, a egípcia, a nórdica, hindu, entre tantas outras. Hoje fala-se também em mitologia moderna, como as lendas urbanas. Nas empresas, a cultura organizacional reflete uma visão antropológica das relações humanas no trabalho. Nessa cultura organizacional, os mitos organizacionais transmitem valores, contando histórias que reforçam a identidade da empresa e a origem dos comportamentos dos colaboradores. Já na área da saúde ou das ciências biológicas, os códigos de ética e conduta exercem essa finalidade: compilar explicações, regras, valores e princípios que norteiam o que são comportamentos morais e éticos. Assim, eles determinam os aspectos necessários do comportamento do profissional, tendo atitudes como responsabilidade, segurança, bem-estar, confiança, respeito à dignidade das partes envolvidas. Assim, compreendemos que ética e moral são construções humanas, profundamente ligadas à história, à cultura e às formas de organização social. Desde os mitos antigos, que buscavam explicar a existência, até os códigos de conduta contemporâneos, há um fio condutor: a tentativa de dar sentido à vida e orientar o comportamento humano no sentido do respeito mútuo e na responsabilidade inerente a cada atitude humana. Na filosofia, encontramos o exercício crítico, que permite ir além das crenças naturalizadas, promovendo uma análise racional sobre o bem, o mal e o agir responsável. Seja na sociedade, nas empresas, nas profissões de saúde ou nas relações de poder, a ética ocupa um lugar essencial de referência para decisões que respeitem a dignidade humana. Então, adotar uma postura ética não é apenas seguir regras, mas comprometer-se com a construção de uma convivência mais justa, consciente e respeitosa em todos os âmbitos da vida.